Boa noite para todos vocês, que Deus abençoe a vida de todos vocês nessa noite de domingo, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos começar a nossa sala de oração desse domingo. Hoje, a oração pela família. Eu quero agora, nessa oração inicial, eu quero orar pela tua casa. Se você quiser e se você puder, pega a foto da família. Boa noite para a Sueli, Bárbara também. Deus abençoe a tua vida, Sueli. Pega aí a foto da família, coloca próximo para a oração. Pega aí a peça de roupa, coloca próximo da oração, que representa a tua casa, o que representa a tua família, porque nós vamos agora falar com Deus, nós vamos agora entrar em oração. Gente, esse ambiente, ainda que seja online, é uma igreja online. Então, se você quer ficar mais à vontade na tua casa, por respeito às demais pessoas, fecha a tua câmera, porque é uma igreja online, é um culto online. Amém? Vamos agora falar com Deus, vamos entrar em oração. Você vai fazer aí da sua casa, aonde você está, o seu lugar de oração, o seu lugar de comunhão com Deus. Vamos agora falar com Deus, vamos agora entrar em oração. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, que nesse momento, Pai, nós nos colocamos em oração e fazemos, Senhor Jesus, com toda a nossa fé. Nesse momento, meu Deus, eu uno a minha fé com a fé de cada pessoa que está comigo aqui nessa noite, dessa serva do Senhor, desse servo do Senhor, meu Pai, desta pessoa, meu Deus, que para as suas ocupações, para os seus afazeres, meu Pai, até mesmo o seu descanso, o seu lazer, ela vem para orar junto comigo. Ela vem, meu Deus, para ouvir a tua palavra, para buscar a tua presença. E o Senhor disse, meu Pai, na tua palavra: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Por isso eu peço, meu Deus, que agora mesmo o Senhor comece a tocar, meu Pai, com teu poder, com teu Espírito, na vida de cada pessoa aqui nessa noite. Meu Pai, entra agora com teu poder, Senhor. Entra agora, Pai, com fogo do Espírito Santo no coração desta pessoa, nos pensamentos dela, meu Pai. E se existe, meu Deus, algum mal, pensamentos, meu Pai, negativos, pensamentos de derrota, se tem, meu Deus, sentimentos de amargura, de vazio, de desespero, de medo, de aflição, meu Deus, arranca todo mal, repreende todo mal, meu Pai, limpa o coração desta pessoa, lava o coração desta pessoa, para que nessa noite, meu Pai, a palavra do Senhor possa frutificar, a palavra do Senhor, meu Deus, seja a semente que caiu na boa terra. E a tua palavra vai dizer, meu Deus, que a semente na boa terra dá muito fruto, meu Pai. Então limpa o coração, lava o coração, meu Deus, entra com o teu poder, Senhor, do alto da cabeça até os pés desta pessoa. Meu Pai, toca agora no sangue dela, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos. E se tem, meu Deus, alguma dor, alguma doença, alguma enfermidade, meu Deus, vai arrancando agora, vai curando agora, pois a tua palavra diz, Senhor, que lá na cruz do Calvário, o Senhor já levou, meu Deus, sobre si
todas as nossas dores, todas as nossas doenças. O Senhor na cruz do Calvário, meu Pai, o Senhor se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. Então eu não aceito, meu Deus, eu não aceito essa doença no corpo desta pessoa, eu não aceito esta enfermidade na vida dela, eu não aceito, meu Pai, esse espírito maligno, meu Deus, de perturbação, de sofrimento, de dor, de enfermidade. Por isso agora, meu Pai, como um homem de Deus, como ministro do teu altar, eu ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo que toda dor, que toda doença, que todo mal espiritual no corpo desta pessoa, no coração dela, no emocional dela, na vida dela, todo peso, toda tristeza, toda depressão, toda opressão, eu repreendo agora pela minha fé e ordeno em o nome de Jesus Cristo todo mal do corpo desta pessoa, todo mal do emocional dela, do pensamento dela. Sai agora, saia todo mal, saia em nome do Senhor Jesus Cristo e não volte mais, meu Pai. E não volte nunca mais, meu Deus. Que a luz do Senhor, meu Pai, que a presença do Espírito Santo venha brilhar, meu Deus. Venha resplandecer, meu Pai, sobre a vida desta pessoa. Meu Deus, eu apresento agora na oração, meu Pai, as fotografias da família. Eu apresento agora, meu Deus, a peça de roupa, a garrafa com água, tudo aquilo, meu Pai, que representa a família do teu povo, que representa a filha, que representa o filho, o marido, a esposa. Meu Pai, o Senhor disse que tudo que eu pedi na oração, meu Deus, crendo, eu vou alcançar, eu vou receber. Então eu peço agora, meu Pai, visita, Senhor, visita cada familiar do teu povo. O Senhor é Deus onipotente, o Senhor pode tudo, mas o Senhor também, Pai, é Deus onipresente. O Senhor está em todos os lados, o Senhor está em todos os lugares, meu Pai. Então, meu Deus, aonde estiver a filha, aonde o filho estiver, meu Pai, em casa, na rua, no trabalho, no transporte, quem sabe, meu Pai, num hospital, numa cadeia, numa detenção, perto, longe, meu Deus, que a mão do Senhor, que o poder do Senhor agora toque na vida daquela filha, toque na vida daquele filho, que o poder do Senhor toque agora no marido, toque na esposa, e toda a força maligna, todo espírito imundo, meu Pai, que estiver atuando nessa casa, que estiver atuando nessa família, o espírito da separação, o espírito da briga, o espírito do vício, o espírito da confusão, o mal alojado nessa casa, o mal alojado nessa família, vai batendo em retirada agora. Espírito do vício da bebida, espírito do vício da droga, do vício do jogo, do vício do cigarro, do vício da pornografia, eu te repreendo agora, eu te repreendo da vida dessa mulher, eu te repreendo da vida desse homem e ordeno, sai agora em nome do Senhor Jesus Cristo, o espírito da contenda dentro dessa casa, o espírito da desunião, vai saindo agora todo o mal dessa família, vai saindo todo o mal desse lar, vai saindo todo o mal agora da vida desse casal, do meio desse casal, pela minha fé. Todo mal na família, todo mal no lar, todo mal nos entes queridos, em nome de Jesus, diga comigo, saia. Espírito da briga, da rebeldia, da confusão, saia. Espírito do vício, espírito da separação, saia todo mal desta casa, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe a família do teu povo, Pai. O Senhor criou a família, o Senhor formou a família, meu Pai.
E o Senhor não fez a família, meu Deus, para destruição, para divisão, para agressões, não, meu Pai. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Mas o mal entrou, meu Deus, e trouxe destruição, e trouxe sofrimento. Mas o Senhor tem poder para restaurar. Então restaura, meu Pai. Liberta, meu Deus, cura, quebranta o coração, meu Pai. Abençoa, meu Deus, cada família representada nessa noite, meu Deus. Eu abençoo essas fotografias. Eu abençoo, meu Deus, cada peça de roupa. Eu abençoo, Pai, essa garrafa com água, Senhor. Esse copo com água. Quando esta pessoa beber desta água, Pai, que ela seja curada, que ela seja liberta, que ela beba da bênção, meu Pai. Eu entrego, meu Deus, todas as famílias nas mãos do Senhor. Eu entrego, Pai, todos os lares representados aqui nessa noite nas mãos do Senhor. E eu já te agradeço, Pai, na certeza da bênção. Eu te agradeço, Pai, na certeza da vitória, em nome de Jesus. Ore assim comigo, povo de Deus. Meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego, meu Pai, o meu coração nas tuas mãos. E eu te peço, meu Deus, renova a minha fé nesta noite. Fortalece a minha fé com a tua palavra e com o Espírito Santo. Eu me entrego ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, a tua presença no nosso coração. Louve a Deus na tua casa. Adore a Deus aí na tua casa agora. Meu maior prazer Estar em tua presença. Estar em tua presença. Prostrado aos teus pés. Te adorar, Jesus. Te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Louve a Deus agora. Eu ouço a sua voz. Louvor para Deus. Entrega esse louvor. Sinto teu mover aqui. Mais de ti, Senhor. Quero mais de ti, Senhor. E tua unção. Teu poder e a tua unção. As minhas Eu mãos. ergo as minhas mãos e clamo. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser. Inunda o meu ser. Os rios desse amor. Derrama tua glória. Derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser. Nos rios desse amor. Meu maior Senhor Jesus. Ação nessa noite. Nós rendemos ao Senhor. Estar em tua presença. Os pés.
prostrado aos teus pés. Jesus, Senhor da minha vida. Te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a sua voz e sinto teu mover aqui. Senhor. Quero mais de ti, Senhor. O teu poder, a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama tua glória. Derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser. Nessa noite, Rios desse amor. meu Pai, derrama tua glória, derrama tua presença, Pai. Fazer se encher aquele lugar. Rios desse amor. Seu Pai, seu meu Deus, tipo de espírito, tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser. Rios desse amor. Derrama tua glória. nossa vida nas tuas mãos, Pai. Derrama tua Nossa vida nas tuas mãos. Inunda o meu ser. Os rios desse amor. Graças a Deus, louvado, glorificado, magnificado seja o nome do Senhor Jesus. Se você puder, o Senhor Jesus Cristo aí na tua casa. Isso, Deus, toda honra, toda glória, toda adoração e toda exaltação em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, povo de Deus. Boa noite para todos vocês. Boa noite, a paz. Que Deus abençoe a vida de todos vocês nessa noite no nome de Jesus. Nós vamos meditar na palavra de Deus e depois nós vamos fazer a oração pedindo a presença de Deus sobre a nossa vida. Amém? Nós já oramos pela família. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que todos os males espirituais foram amarrados. Que todos os espíritos malignos foram repreendidos em nome de Jesus. A bênção de Deus está aí na tua casa. Declara, se você crê, a bênção de Deus está na minha casa, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Nós estamos falando nos domingos. Hoje é o terceiro e último domingo que nós vamos estar falando sobre a fé que agrada a Deus. Amém? Hebreus vai dizer assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O fato é algo comprovado, é algo confirmado. E o Espírito Santo vai dizer: olha,
não é conversa, não é um boato, é comprovado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário, que aquele que busca a Deus, que aquele que se aproxima de Deus, creia. Ou seja, nós estamos aprendendo a fé que agrada a Deus. Então nós vamos continuar com o estudo e finalizar hoje. Quando eu terminar, se você quiser esse estudo bíblico, você vai lá no meu WhatsApp, fala assim, bispo, manda para mim, por favor, esse estudo, aí eu vou mandar ele completo para você. A parte 1, 2 e 3, que hoje a gente vai estar finalizando. Amém? Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Dona Maria José, só está me ouvindo bem, Dona Maria José? Tá bem? Amém, glória a Deus. Minha avó Elisinete está ouvindo bem? Dona Manuela, lá em Porto Alegre, está me ouvindo bem? Se está chegando em Porto Alegre, então está abençoado. Dona Maria Barbosa, está chegando também em Hortolândia? Então já está, é benção pura, glória a Deus. Ô Fernanda, não dorme não, Fernanda. Está me ouvindo bem? Amém, glória a Deus. Se você tem uma Bíblia aí, deixa a Bíblia aí próximo, porque nós vamos abrir a Bíblia e meditar na Bíblia. Amém? Tem várias referências bíblicas e é muito importante que você conheça a palavra. Que você conheça a palavra. A própria Bíblia vai dizer assim, o meu povo sofre porque falta o conhecimento. E o conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Amém? Vamos aqui para o estudo, deixa eu compartilhar aqui a tela com você. Deixa eu compartilhar aqui a tela com você. Pronto, já está aparecendo aí na sua tela. 5 exemplos de fé falsa ou de aparência. Ou seja, fé sem entrega real. Nós vamos falar hoje sobre fé superficial. O que é uma fé superficial? É aquela fé sem compromisso. Tem muita gente que a fé tem sido fé superficial. A pessoa, ela até participa dos cultos, ela participa das orações, mas ela não tem comprometimento com Deus. Ela não tem compromisso com Deus. Esse tipo de fé não agrada a Deus. A minha fé, a sua fé, ela não pode ser superficial. Você está entendendo, sim ou não? Outro tipo de fé que não agrada a Deus, fé interesseira. O que é a fé interesseira? O que é a fé interesseira? É aquela pessoa que ela quer a bênção, mas ela não quer nada com quem? Com Deus. Você gosta de ter do seu lado uma pessoa interesseira? Hã? Como é que é o perfil da pessoa interesseira? Ela só está do seu lado porque você tem alguma coisa que interessa a ela. Ela não está do teu lado porque quer o seu bem. Ela não está do teu lado porque te ama. Ela não está do teu lado porque ela torce por você. Ela só está do teu lado porque alguma coisa você tem e ela quer. Esse ou essa é a pessoa interesseira. A fé interesseira é exatamente aquela pessoa que ela se coloca até na presença de Deus. Mas ela quer a bênção e não quer o abençoador. Esse é um outro tipo de fé que não agrada a quem? A Deus.
Esse é um outro tipo de fé que não agrada a quem? Não agrada a Deus. E a outra fé é aquela fé emocional. É aquela pessoa que a fé, a confiança dela é fruto do momento ali. Se ela está num ambiente de fé, ela está crendo na vitória, ela está crendo na bênção. Mas quando ela está num ambiente de problema, quando ela está num ambiente de pressão, quando ela está debaixo de um ataque espiritual, ela não tem essa confiança. É a fé emocional, outro tipo de fé que não agrada a Deus. Vamos aqui para o estudo. Simão o Mágico, fé interesseira sem arrependimento. Se você tem a Bíblia aí, abra sua Bíblia em Atos capítulo 8. Se você tem a sua Bíblia, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos aprender um pouquinho sobre essa fé interesseira que não agrada a Deus e que você não deve ter. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 9. Deixa eu mudar a tela aqui. Depois a gente volta para o estudo. Achou aí na sua Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9. Você abre lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem Atos dos Apóstolos. Se você tiver até um lápisinho, vai até marcando para depois você meditar nessa palavra. Diz assim o texto sagrado: havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus. Chamado o grande poder, aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Preste atenção, gente. Olha para mim aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós vivemos em uma época de muitos Simãos, de muitos mágicos travestido de homem de Deus, mas que de homem de Deus não tem nada. Olha o perfil de Simão. A Bíblia está dizendo aqui que ele era mágico. A mágica, ela é verdade ou ela é ilusão? A mágica é uma ilusão. O mágico, ele tenta a qualquer custo te impressionar. Sim ou não? O mágico, ele tenta de qualquer maneira te impressionar. Hoje nós temos visto muitos mágicos se dizendo homens de Deus, querendo te impressionar. Quando você vê alguém que se diz homem de Deus querendo te impressionar, sai fora que é enganador. Porque eu não preciso impressionar você. Eu prego a palavra para você. Se você crê, bem. Se você não crê, a vida segue. Quando você vê alguém querendo te impressionar, fazer coisas para você dizer assim: oh meu Deus, olha o que ele faz, ele é poderoso, ele é isso, ele é aquilo. Foge. Porque o homem de Deus, ele entrega a palavra de Deus. O mágico,
Ele quer impressionar, mas ele é enganador. Ele é enganador. A pessoa que está querendo te impressionar, a intenção dela não é boa. E se você prestar atenção, o homem de Deus, ele não busca a glória para ele. A glória é para quem? É para Deus. Mas o mágico, aquele que se diz homem de Deus, mas ele é mágico, ele é enganador, ele procura a glória para ele. Ele quer que as pessoas vejam ele como poderoso. Ah, não, é com ele porque ele vai me curar, porque ele vai me resolver a vida, é porque ele... Gente, quem cura é Deus. Quem liberta é Deus. Quem transforma é Deus. A Bíblia vai dizer que nós somos vaso de barro, a excelência é Cristo. Então toma cuidado. Satanás, para enganar a muitos escolhidos, ele vai vir com mágica. Ele vai tentar te impressionar. A Bíblia diz que Simão praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, a qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: esse homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Repito, o homem de Deus, ele busca a glória para Deus. Aquele que é o mágico, mas que se intitula homem de Deus, ele quer a glória para ele. Ele quer que você acredite nele. Ele quer que você confie nele. Que é ele que vai resolver a tua vida. Que é ele que vai te curar. Que é ele que vai mudar a tua vida. Você pode sair fora. É cilada. É cilada. E a Bíblia está mostrando isso aqui. Simão era considerado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, isso aqui é importante, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Olha só. A palavra de Deus liberta, gente. Não é o que diz em João 8? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Jesus. As pessoas estavam sendo enganadas e iludidas por Simão. Mas quando Filipe chegou pregando a palavra de Deus, quando Filipe chegou entregando a verdade do reino, as pessoas foram libertas. Eu estava falando hoje pela manhã aqui em Campinas o seguinte: enquanto você não conhece a verdade, você é vítima. Mas quando você conhece a verdade e você continua no engano, você é cúmplice do enganador. Você está entendendo, sim ou não? Enquanto você não puxa a vida, o fulano é homem de Deus, o fulano é de Deus, o fulano... A Bíblia vai dizer assim: não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Eu conheço um monte de mágico que se diz homem de Deus, mas quando você olha para a vida dele, ele está no terceiro, no quarto casamento, ele casa com uma mulher, trai, ele casa com outra mulher, trai, ele casa com outra mulher, trai. Que homem de Deus é esse? Que homem de Deus é esse? Enquanto você não conhece a verdade, enquanto eu não conheço a verdade, eu sou vítima. Mas eu sei que aquele sujeito de Deus não tem nada. Eu sei que é mercenário. Eu sei que ele é o mágico, ele é o Simão. E eu continuo dando ouvidos à voz dele, eu estou sendo cúmplice junto com ele.
Filipe chegou entregando a palavra. E a Bíblia diz que as pessoas largavam o engano e iam para Jesus. Amém? Vamos seguir aqui. Versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém e Samaria receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, quando Filipe foi para Samaria e as pessoas aceitaram a palavra, receberam a Jesus, elas foram batizadas nas águas. E depois foi Pedro e João, e eles levaram o batismo com o Espírito Santo. Versículo 17. Então lhes impunham as mãos, Pedro e João, e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, oferecer-os dinheiro. Olha só o caráter de Simão. Primeiro, Simão enganava. Quando Filipe pegou a palavra, supostamente, Simão se converteu, mas não se converteu coisa nenhuma. Simão foi até batizado nas águas, mas o coração de Simão não era bom. Gente, Jesus disse assim: pelo fruto conhecereis o quê? Árvore boa dá fruto o quê? Bom. E quando Jesus falou desse fruto, não se referiu a nada material. A nada material. Ah, o fulano recebeu uma cura, o fulano é de Deus. A Bíblia diz que 10 leprosos foram curados, só um que voltou. Então o fato do fulano ter recebido uma cura não significa que o fulano é de Deus. Ah, o fulano está prosperando muito, o fulano é de Deus. Não. Quando Jesus falou do fruto, ele não estava falando de nada material, mas o fruto que fala lá em Gálatas, o fruto do Espírito Santo. O fruto que o diabo não pode imitar. Porque a bênção material, gente, o diabo imita. Quanta gente que faz pacto com o diabo ganha dinheiro? Agora, ninguém consegue imitar o amor de Deus. Então, quando Gálatas fala do fruto do Espírito Santo, ali é o DNA de Deus. Ou seja, por exemplo, você que está aqui no culto nessa noite, quem aqui tem filho? Quem é mãe? Quem é pai? O seu filho tem o seu DNA, tem os traços seus. Tem ou não tem? O filho, quando você coloca ali perto, ali, ele tem um pouco da mãe, ele tem um pouco do pai, ele tem os traços dos pais. A pessoa que é de Deus, ela tem o DNA de Deus nela, ela tem o caráter de Deus, ela é verdadeira, porque Deus é a verdade. Ela é fiel, ela é temperada, ela tem o domínio próprio, fruto do Espírito. Então, Simão aparentemente tinha se convertido, mas de Deus Simão não tinha nada. Quando Simão viu os apóstolos impondo as mãos e o povo recebendo o Espírito Santo, ele falou assim: eu vou pagar para vocês, eu quero isso também. Eu quero isso também. Eu quero esse poder também. Olha o que diz a palavra. Conceder-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro
seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que me disseste sobrevenha a mim. Ou seja, Simão aparentemente se batizou, se converteu, mas o coração não tinha mudado o quê? Nada. Gente, Deus, quando ele olha para mim, Deus, quando ele olha para você, Deus não olha para nossa cara, não. Deus não quer saber da tua aparência. Deus, ele vê o quê? Teu coração. Se a intenção do teu coração é boa, se a intenção do teu coração é buscar Deus, é obedecer a palavra dele, é fazer a vontade dele, você pode ter certeza, Deus, ele vai te honrar. Deus vai te abençoar. Isso não significa dizer que você não vai ter problema. Porque às vezes a pessoa confunde as coisas. A pessoa acha assim, não, se eu entregar a minha vida para Jesus, se eu me apegar com Jesus, eu não vou ter problema. Isso não é verdade. Vida com Deus não significa ausência de problema. Problema vem para todo mundo. Enquanto a gente estiver vivendo nesse mundo, vai ter problema. Mas a diferença é quem é que está com você na hora do problema. É Deus que está contigo? Então tu vai vencer o problema. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer também. Você está comigo. A palavra diz, muitas são as aflições do justo. Quem já passou muitas aflições? Ó. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livra. Mas o Senhor livra quem? Quem está brincando com ele? Não, quem está buscando a ele de todo o coração. Por isso que nós temos que buscar a Deus de todo o coração, levar a sério as coisas de Deus. Amém? Vamos voltar aqui para a leitura do estudo. Você entendeu essa palavra aqui de Simão, gente? Sim ou não? Quem entendeu, bispo? Eu entendi. Eu entendi que a gente tem que buscar a Deus de coração. Eu entendi, bispo, que eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso deixar me impressionar. Eu tenho que estar na palavra. Se aquilo que está sendo apresentado está na palavra, glória a Deus. Mas se aquilo que está sendo apresentado é uma armadilha para me impressionar, sai fora. Protege a tua fé, guarda a tua fé. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar aqui para o estudo para a gente fazer a oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Simão creu e foi batizado, mas queria comprar o poder do Espírito Santo. Fé falsa busca benefícios espirituais sem conversão do coração. Segundo exemplo aqui, os fariseus, fé religiosa, sem comunhão. Mateus 23, 27, abra a tua Bíblia aí. Ô bispo, não, você aprender a palavra. Você não quer aprender a palavra de Deus? Mateus 23, 27. A fé dos fariseus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus. Vamos aqui no 23, a partir do 23. Mateus 23, 23. Jesus disse assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas, ou seja, seja fiel no teu dízimo, mas sem omitir
as outras, ou seja, sem omitir a justiça, a misericórdia e a fé. Guias cegos, que coais o mosquito e engoliu o camelo. Você consegue entender isso? Coar um mosquito. Qual é o tamanho do mosquito? Tudo bem, tem uns mosquitos zangão, tem uns mosquitos aí que é, como diz aqui em São Paulo, mosquito de Itu, né? Mas o mosquito é um mosquito. Jesus está falando aqui para aquele tipo de cristão, para aquele tipo de crente, que ele está preocupado com coisinha pequena, mas o mais importante, ele omite. Jesus está dizendo assim, ó, vocês peneiram mosquito, mas estão engolindo o quê? Camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo, do lado de fora, e do prato. Mas este, por dentro, está cheio de rapina e intemperança. Jesus estava condenando, gente, aquele crente que é só aparência. Você lembra daquela propaganda que tinha antigamente do Denorex? Do shampoo, parece, mas não é? Tem muito crente assim. Tem cara de crente, fala igual crente, anda igual crente, mas por dentro não tem nada de Deus. É aquela pessoa que está preocupada com o que os outros vão falar dela, com o que os outros vão pensar dela, mas ela não está preocupada com o que Deus está pensando dela. A nossa preocupação, gente, tem que ser em agradar quem? Agradar a Deus. Não fica preocupado em agradar homens. Agrada a Deus. Agrada a Deus. Às vezes a gente está preocupado, não, mas e se o fulano pensar isso? Eu não posso controlar o que o fulano pensa. Se ele pensar, é problema dele. Agora eu tenho que me preocupar. O que Deus está pensando de mim? Como é que Deus está vendo o meu comportamento? O que Deus está vendo das minhas atitudes? Eu tenho que preocupar em agradar aquele que pode salvar o meu corpo e a minha alma. Eu me lembro que em 1996, nós pastoreávamos uma igreja na cidade de São Paulo. Quem é de São Paulo vai conhecer ali o bairro de Pinheiros, na Zona Oeste. Povo de muita fé. E nós éramos pastores nessa igreja. E tinha um senhor ali na igreja, que estava ali orando e clamando e pedindo. Ele era muito ativo ali na igreja. A nossa fé não pode ser de aparência, gente. Porque Deus não vê a aparência, não. Deus vê o quê? O nosso coração. Não adianta a fé de aparência se o coração está longe de Deus. Esse homem estava ali nos cultos e orava e louvava e tal. Aí um belo dia, eu saí com outro pastor, nós fomos ali no centro ali de Pinheiros, no comércio. E quando a gente estava voltando para a igreja, aí na calçada que a gente estava indo, vinha aquele senhor, né? E ele estava fumando. Aí quando ele me viu, ele engoliu o cigarro. Aí eu pensei comigo, falei, poxa, Jesus, tenha misericórdia, pai, ele não entendeu. Ele não tem que me agradar. O que eu posso fazer por ele? Eu não posso mudar a vida dele. Ele está preocupado em me agradar, mas está se esquecendo de agradar quem? Ao Senhor. O homem engoliu o cigarro, gente. Porque não, o pastor está vendo. Gente, não fica preocupado com o pastor. Se preocupa com o Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem o poder para mudar a tua vida. É o que diz o Salmo 37. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você tem que agradar a mim ou a Deus? É a Deus. Ah, puxa vida, eu gosto muito do pastor A, B, C. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema você se identificar mais com um pregador que com o outro, não tem nenhum problema. Mas você tem que agradar a quem? É a Deus. Porque é Deus quem vai mudar a tua vida. É Deus quem tem poder para salvar a tua alma ou lançar no inferno. Então Jesus aqui está falando contra aquele crente que vivia de aparência.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo, está preocupado com a aparência, e do prato, mas por dentro está cheio de rapina e intemperança, ou seja, cheio de coisas que não agradam a Deus. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, ou seja, se não mudar aqui dentro, gente, do lado de fora, não vai adiantar de nada. Jesus está dizendo, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. É o que eu tenho falado para você. Se mudar dentro de você, gente, do lado de fora vai mudar também. Questão de tempo. Mas se não mudar dentro de você os mesmos pensamentos que não tem nada a ver com Deus. Dentro de você os mesmos sentimentos antigos, mágoa, vingança, ódio, amargura. Se não mudar dentro, gente, não vai adiantar o quê? Nada. Jesus disse, ó, limpa primeiro o interior. Porque se limpar o interior, do lado de fora vai limpar também. Amém? Você está entendendo, sim ou não? Vamos aqui para a gente terminar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também, vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ou seja, a gente tem que cuidar do nossa vida aqui com Deus. Provérbios 3 vai dizer assim, dona Isabel, guarda o teu coração. É a fonte da tua vida. Se a fonte estiver limpa, puxa vida, a água que vai sair da fonte vai ser uma bênção. Mas se a fonte estiver contaminada, vai sair água ruim, vai sair água podre, que não vai servir para quê? Para nada. E como é que acontece essa mudança aqui dentro? Com Deus. Quando eu me volto para Ele de coração, o Espírito Santo vai mudar o meu coração, vai transformar o meu coração, vai fazer de mim nova criatura. Amém? Vamos voltar aqui para o estudo, para a gente terminar no nome do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Escreve aí para mim, de repente eu estou falando aqui, bicho, eu não estou entendendo nada. Quem está entendendo a palavra nessa noite? A importância de você não ter uma fé de aparência. A importância de você buscar a Deus de todo o coração. A importância da sinceridade na presença de Deus. Você que está acompanhando a palavra, escreve aí no chat, só para mim entender, saber se você está entendendo. Se você puder, escreve aí, bispo, eu estou entendendo a palavra. Eu preciso buscar a Deus de todo o meu coração. A minha fé não pode ser de fachada. A minha fé não pode ser de aparência. Porque, eu pergunto, dá para enganar Deus? Hã? Quando eu vivo uma fé de aparência, de fachada, eu estou enganando a quem? Estou enganando a mim mesmo. Porque Deus é aquele que já te viu amanhã. Deus é aquele que antes da palavra chegar na minha boca, ele já sabe até o que eu vou falar. Então, não dá para enganar Deus. Quando eu vivo uma fé de aparência, eu estou enganando a mim mesmo. E eu estou esperando mudança. E não vai mudar o quê? Não vai mudar nada. A Márcia está dizendo aqui, estou entendendo, bispo. A dona Ana Corgas, estou entendendo. Dona Maria da Conceição, estou entendendo. Fernanda, estou entendendo em nome de Jesus. A Lúcia lá de Curitiba está entendendo, amém. O Maurício, glória a Deus. Que bom que você está entendendo a palavra, amém? Vamos seguir aqui no nome de Jesus. O terceiro exemplo de fé que não agrada a Deus. O jovem rico, fé que não renuncia. Vamos só, acabei pulando aqui, tem uma referência aqui dos fariseus. Exteriormente piedosos, mas por dentro cheio de hipocrisia e injustiça. A fé aparente preocupa-se mais com a aparência do que com sinceridade diante de quem? Diante de Deus. Vamos para outro exemplo aqui de fé que não agrada a Deus, a fé do jovem rico. Eu não vou ler aqui não, eu só vou falar da passagem bíblica, depois você leia. O jovem rico. A Bíblia diz que o jovem rico se aproximou de Jesus e disse assim, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse, guarda os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, honra o teu pai e a tua mãe, o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse, Senhor, tudo isso eu já faço.
E a Bíblia diz que Jesus olhou firme para ele e amou o jovem rico. E disse assim para ele: falta uma coisa para você. Pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres e terá um tesouro no céu. E diz a Bíblia que ele ficou muito triste e foi embora. Não existe fé sem renúncia, gente. Não existe fé sem renúncia. Não existe vida com Deus sem renúncia. Vida com Deus, gente, é como um casamento. Tem como um casamento dar certo se não tiver renúncia? Tem como dar certo? Não tem. E os dois têm que renunciar. Não adianta só um renunciar. Não adianta a mulher renunciar e o homem quer continuar vivendo vida de solteiro. Não vai dar certo. Vida com Deus pede renúncia. A Bíblia diz que Jesus olhou para o jovem e o amou e disse: uma coisa te falta. Pega tudo que você tem. Vende, dá para os pobres, e você vai ter um tesouro no céu. E a Bíblia diz que o rapaz ficou muito triste e foi embora. Aí aqui o estudo diz assim: ele cria em Jesus, mas não foi capaz de abrir mão das riquezas. Fé verdadeira envolve renúncia. A fé falsa se apega no que o mundo oferece. Então, que a nossa fé seja a fé verdadeira. Outro exemplo, Judas Iscariote. Fé de aparência. Judas andava com Jesus. Era discípulo de Jesus. Mas Judas era enganador. Judas era falso. Judas não era sincero. Judas não foi assediado pelos inimigos de Cristo. Foi o próprio Judas que foi lá e se ofereceu: ó, se vocês me pagarem, eu entrego eles para vocês. Então pagaram para Judas 30 moedas de prata. Ele foi lá e entregou Jesus. Andava com Jesus, mas o coração estava na riqueza e na traição. Fé falsa segue Jesus por conveniência, não por convicção. Vamos para o último exemplo aqui. Pedro, antes da cruz. Fé impulsiva, mas sem firmeza. Pedro era impulsivo, mas não era convertido. Pedro disse assim: Senhor, eu vou contigo até para a morte. Eu não te largo de jeito nenhum, Senhor. E Jesus disse assim: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me trair. Não, Senhor, que isso? Não, eu estou firme na minha fé. Quando Jesus foi preso, aí uma criada disse assim: ué, você também andava com ele. E Pedro disse: nem sei quem é esse homem. Aí veio uma outra criada e disse: olha, você é um dos que andavam com Jesus o Nazareno. Nunca conheci esse homem. Aí depois veio outro e disse assim: você fala como ele, você se comporta como ele, você também é dele. E Pedro ficou revoltado: eu não conheço. E diz a Bíblia que o galo cantou e Pedro ficou muito triste, porque Pedro tinha uma fé de emoção. A fé de emoção, gente, ela é fruto do meio. Eu tô ali no culto, então eu tô com muita fé. Deus já me deu a vitória, eu tomo posse, eu recebo. Só que se a fé for emoção, quando sair dali a emoção passa. Emoção não passa? Quem aqui já assistiu um filme de comédia e riu muito? Emoção. Quando acabou o filme. Bicho, eu assisti o Titanic, eu chorei. Quando acabou o filme. Emoção, porque a emoção passa. A nossa fé não pode ser de emoção. A nossa fé tem que estar firmada na rocha. Jesus, quando deu o exemplo do homem que construiu na rocha e do homem que construiu na areia. O que construiu na rocha, quando veio a pressão, quando veio a luta, quando veio o problema, e o problema vem. E vem forte. Vem forte. A luta vem. Se você tem uma fé de emoção, quando vier a luta, você não aguenta. Você vai negar Jesus. Mas se a sua fé estiver firmada na palavra de Deus,
Passe o que passe, venga lo que venga, você vai estar firme com Jesus. Essa tem que ser a sua fé, essa tem que ser a minha fé. Amém? E a gente termina aqui. Prometeu fidelidade, mas negou Jesus por medo. A fé fraca confia na própria força e cai diante da pressão. Fé verdadeira depende da graça de Cristo. Aí tem um resumo aqui. Tipo de fé, a fé verdadeira, característica, obediência. Obediência a Deus, renúncia. Fé verdadeira, confiança em Jesus. Fé verdadeira, perseverança. Você vê que a pessoa que é de Deus, ela persevera, ela persevera. A luta está grande, mas ela não larga Jesus. Fé falsa, característica, aparência. Mostra uma coisa que não é. Egoísta, só pensa nela. Hipócrita. Mostra uma fé, mas por dentro vive uma vida que não tem nada a ver com Deus. Medo. Aí o resultado, a fé verdadeira, vida transformada, comunhão com Deus. A fé falsa, estagnação espiritual, afastamento de Cristo. A nossa fé, nós temos que buscar ter uma fé verdadeira. Amém? Se você quiser esse estudo, quando eu terminar, vai lá no Zap e eu mando para você o PDF para você ler em casa e meditar, inclusive nos versículos que não deu tempo da gente ler aqui no nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer a oração agora para você que diz assim, bispo, eu quero ter a fé que agrada a Deus. Eu quero obedecer a palavra. Não é fácil, mas é o preço de uma vida nova. Bispo, eu quero ter a minha confiança firmada na palavra. Eu vou orar por você. E você aí na sua casa, você vai pedir a Deus, Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Me ensina a obedecer a tua palavra. Eu não quero, meu Deus, viver uma fé mentirosa. Eu não quero viver uma fé de aparências. Eu quero te buscar de todo o meu coração. Se você deseja isso de verdade, eu vou orar por você. Mas você não vai esperar apenas a minha oração. Você vai falar com Deus com sinceridade. Pai, me ensina a obedecer a tua palavra. Eu quero dar ouvidos à tua voz. Jesus disse lá em João 15, aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, a minha palavra, e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Quando você guarda a palavra de Deus no teu coração, quando você vive essa fé na palavra de Deus, ele vai ser o teu protetor. O diabo vai até se levantar, mas não vai tocar nem um fio de cabelo seu, porque Deus é o teu protetor. Ele é o teu guia. Ele não vai deixar você ficar perdida, perdido. É Ele quem te fortalece. É Ele que é o teu socorro. Na hora da angústia, da tribulação, Ele vai estar com você ali te sustentando. Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, nos ensina, meu Deus, a cada dia, a viver pela fé, confiar na tua palavra. Eu sei que não é fácil, meu Pai. É mais fácil viver de aparência. É mais fácil uma fé sem compromisso, sem renúncia. Mas se eu vivo, meu Deus, uma fé sem compromisso, uma fé sem entrega verdadeira, eu não posso esperar coisa boa. Quantas são as pessoas, Pai, que estão vivendo a fé no Senhor, mas só de aparências. Por fora, parece que são de Deus. Por fora, falam como se fossem de Deus,
mas por dentro, meu Pai, o coração está longe do Senhor. Quantas pessoas, Pai, têm vivido uma fé de interesse. Ela quer a cura, ela quer a prosperidade, ela quer resolver o problema, mas ela não quer saber do Senhor. Meu Pai, meu Deus e meu Rei, eu oro por essa pessoa, Senhor, que ouviu a palavra nessa noite e que ficou muito claro para ela. E se ela, meu Deus, quer o mover do Senhor, se ela quer, meu Deus, o agir do Senhor na vida dela, ela precisa buscar de todo o coração. A tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Aqueles que buscaram o Senhor de todo o coração foram honrados, Pai. Abraão ouviu a palavra do Senhor, meu Deus, mesmo sem entender, ele obedeceu. E o Senhor não desamparou Abraão. O centurião romano, ele não viu sinais que ele ficasse impressionado, ele recebeu a palavra do Senhor e ele creu. E o Senhor o honrou, o Senhor o abençoou. Nos ensina, meu Pai, a dar ouvidos à tua voz. E cancelarmos, meu Pai, a voz que vem do diabo, a voz que vem do homem. A cancelarmos, meu Pai, a voz do nosso próprio ego. Porque às vezes, meu Pai, nós somos o nosso maior problema. Nós somos a nossa maior pedra de tropeço. Por quê, meu Deus? Por conta do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa vaidade. Oh, Pai, quebra todo o orgulho, quebra toda a soberba. O nosso coração, meu Pai, seja quedado, inclinado a ouvir a tua voz. Porque o Senhor disse que aquele que ouve, Pai, é semelhante ao que construiu a casa na rocha. Veio a tempestade, veio a batalha, veio o problema, mas a casa não caiu, permaneceu firme. Ao ponto, meu Deus, que aquele que não quis construir na rocha, porque pede sacrifício, pede compromisso, pede renúncia. Aquele que não quis construir na rocha, preferiu o caminho mais fácil, construiu na areia, sem compromisso, sem entrega, sem renúncia. O Senhor disse, meu Pai, que a mesma tempestade veio para ele e quando bateu naquela casa, a ruína foi grande. Oh, Espírito Santo, nos ensina, Pai, a ouvir a tua palavra. Faz a tua oração aí na tua casa. Pede isso a Deus. Senhor, me ensina a dar ouvidos à tua palavra. Me ensina, meu Pai, a não ser apenas um ouvinte, mas um praticante da tua palavra. Eu não quero ser um religioso, meu Pai, mas eu quero andar com o Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós, meu Pai, no nome de Jesus. Vem sobre o nosso coração. Aleluia. Tua voz, Senhor, Faz tremer o deserto. faz tremer o deserto. Tua voz Senhor, ecoa sobre as águas. ecoa sobre as águas, As águas agitadas. Da alma da inquieta. alma inquieta, Que não consegue que descansar. não consegue descansar. Tua voz, Senhor, Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. tua voz, Senhor, Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. é cheia de majestade. Ela aponta a direção, Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão dissipa toda a confusão e traz luz na e traz escuridão. luz na escuridão. Eu preciso calar
Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as todas as vozes, vozes, menos menos a a tua, tua. a tua, a A tua. tua. Se eu não te ouvir, Se eu não te ouvir, eu morro. eu morro. Se eu não te Se ouvir, eu não te ouvir, eu pereço. eu pereço. A voz é Tua livramento voz é livramento no meio do no tormento. meio do tormento. Tua voz é Tua tudo. voz é tudo. Mas se eu te ouvir, Mas se eu te ouvir, eu vivo. eu vivo. Eu te ouvir, Se eu te ouvir, eu me entrego. eu me entrego. Tua voz é Tua segurança voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia. Eu preciso calar Todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as as vozes, menos a tua. a tua, A tua. a tua. Que eu não te ouvi. Canta, igreja. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. A voz é Tua livramento voz é livramento no meio do tormento. no meio do Aleluia, tormento. glória a Deus. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, Mas se eu te ouvir, eu vivo. eu vivo. Se eu te Se ouvir, eu te ouvir, eu me entrego. eu me entrego. Tua Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Oh, meu Pai, Se eu não te vem com a tua presença, meu Deus. eu morro. Vem com a tua presença Se eu sobre não nós. te ouvir, Vem com eu teu Espírito, meu pereço. Pai, no Tua nosso voz coração. é livramento Nós te adoramos, no Senhor. meio do tormento. Nós te amamos, Pai. Tua voz é tudo. O Senhor é a razão do nosso viver. Mas se eu te ouvir, Sem o Senhor, Pai, nós não somos nada. eu vivo. Se engana, meu Pai, aquele Se eu que te acha que ouvir, pode sem o Senhor. eu me entrego. O Senhor, Pai, Tua voz é segurança é o ar que no nós respiramos. começo, meio e fim. Tua O Senhor é o nosso voz farol, tudo. é o nosso norte, é o nosso porto seguro, Pai. Derrama da tua presença, Deus. Sopra o teu Espírito, meu Pai. Entra nos corações nessa noite. Aleluia. Diga aleluia, diga glória a Deus. Fala para ele, Senhor, eu te amo, Pai. Eu te adoro, Jesus. Sem o Senhor eu não sou nada, Pai. Vem na minha vida nessa noite. Entra no meu coração nessa noite. Peça o Espírito Santo para entrar no teu coração. Adore a Deus. Não peça para resolver problema, não. Agora você cuida do teu coração. Agora você cuida da tua alma. Sopra, meu Deus, a tua presença. Lava os corações, meu Pai. Tira mágoas.
tira angústias, Senhor. Cura feridas antigas, Pai. Feridas recentes. O Senhor disse, meu Pai, que se mudar dentro, vai mudar do lado de fora. Às vezes a gente fica numa corrida frenética querendo mudar as coisas aqui do lado de fora. Esquece, meu Pai, que é aqui dentro. Se aqui dentro eu estiver bem, do lado de fora eu vou resolver. Se aqui dentro do meu coração, Pai, tiver luz, tiver a paz do Senhor, então, meu Pai, eu vou ter forças para lutar. Oh, meu Deus, fortalece o teu povo nessa noite. Fortalece, meu Pai. Sopra o teu espírito agora. Renova a fé. Renova as forças, meu Pai. Se tem alguém aqui, meu Deus, que estava se sentindo cansado, a tua palavra diz que o Senhor faz forte o cansado. Renova ela nessa noite, Deus. Renova ele nessa noite, meu Pai. Se tem alguém que estava se sentindo desanimado, injeta o espírito do ânimo, meu Pai. Aleluia. Oh, meu Deus, levanta o caído, Senhor. Oh, meu Deus, eu te amo, eu te adoro. Eu glorifico o teu santo nome. Recebe a presença do Espírito Santo aí na tua casa. Recebe a força de Deus no teu coração. Recebe a paz que vem do alto, a paz que excede todo entendimento. Receba o Espírito Santo aí agora. Pode falar na língua dos anjos aí agora. Pode glorificar a Deus em línguas. Pode adorar o teu Deus agora. Ele te renova, ele te fortalece, ele te abençoa, ele enche você de gozo, de paz, de força. Aleluia, 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 aleluia. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos. Nós te glorificamos, Pai. Nós te agradecemos, Deus. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo, pela palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo fortalecimento do teu povo nessa noite. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Graças a Deus, glória a Deus. Se você puder, aplauda ao Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Ao nosso Senhor Jesus Cristo toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação. Recebe, Pai, a nossa adoração. Recebe a nossa adoração, Pai. Recebe a nossa adoração. Que suba, meu Pai, como um perfume suave, como um aroma suave até o trono da tua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Olha aqui para mim, gente. Olha para mim aqui. Quem agora, depois dessa oração, você sente uma paz aí dentro de você? Me responde aí, vamos lá. Bispo, eu não sei se é paz, bispo, mas eu sinto uma coisa boa dentro de mim, eu me sinto fortalecido. Bispo, eu me sinto bem. É uma coisa que eu não sei explicar, bispo, mas eu me sinto bem aqui dentro de mim. Quem se sente bem? Faz assim. Deixa eu te fazer outra pergunta. Essa paz, essa força, essa luz que você sente aí dentro de você, você quer que ela seja momentânea ou que ela permaneça e cresça no teu coração? Que ela seja momentânea, daqui a pouco volta tudo de novo, a mesma vida, as mesmas angústias, as mesmas amarguras. Não, bispo, eu não quero isso. Eu quero que ela permaneça e cresça no meu coração. Então seja constante em buscar a Deus. Buscar a Deus é necessidade. Necessidade não dá para esperar. Não dá. O luxo a gente espera. Não, vou deixar para depois, é luxo. Necessidade não. Buscar a Deus, vida com Deus, comunhão com Deus é necessidade. Quando você é constante em buscar a Deus, Ele vai estar sempre renovando você.
O texto vai dizer assim: ainda que o meu exterior se corrompa, se deteriore. Tudo que é externo tem data de validade. Tem ou não tem? Hã? Você lembra, por exemplo, vamos olhar para a nossa vida aqui. 25 anos atrás, como é que tu estava? Hã? Você chegava no espelho e falava assim: espelho, espelho meu. Aí ele já falava com você. Hoje você fala espelho, espelho meu, ele já. Hã? Hã? É ou não é? Porque, gente, isso aqui passa. Tem data de validade. A Bíblia diz: ainda que o meu exterior se corrompa, se deteriore, o meu interior se renova a cada dia. Essa renovação só é possível se você for constante em buscar a Deus. Amém? Seja constante em buscar a Ele. A Cristina está dizendo: permaneça e cresça no meu coração, bispo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Conseguiu voltar, Márcia? Que bom. O bispo estava muito triste, mas uma paz reinou. Eu senti a presença de Deus no meu coração. Amém, Fernanda. Investe nisso, Fernanda. Investe nisso, o resto vai vir, Fernanda. O resto vem. Jesus disse, ó, Fernanda, buscai, pois, em primeiro lugar o reino. As outras coisas, você sabe do que eu estou falando? As outras coisas, deixa com Deus, vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Já vou terminar o culto. Deixa eu fazer a oração para o pessoal que está no propósito da arca. Eu termino, você vai descansar, mas eu tenho certeza que você sai abençoada. Repito, quem quiser esse estudo, me pede lá no Zap. Aí eu mando para você. Está no arquivo em PDF, você vai conseguir ali ver as referências bíblicas. Isso vai guardar mais no teu coração. É muito importante, gente, que você tenha o contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus fortalece a tua fé, edifica a tua fé, te orienta no caminho. Amém? Se você não tem uma Bíblia, tão logo você possa, adquira uma Bíblia. Tem Bíblia para todos os bolsos e preços. Adquira uma Bíblia. É a palavra de quem? De Deus. Davi disse assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém? Eu quero orar por você que já está na campanha, no propósito da Arca da Aliança. E se você não está e diz assim, bispo, eu quero entrar no propósito, eu vou fazer a oração, e você aí na tua casa vai fazer o teu propósito com Deus. Você vai participar da campanha da Arca, do propósito da Arca, com o seu dízimo, você que é um dizimista, ou então semeando uma oferta. Bispo, eu sou um dizimista da obra. E desde que eu vi você falar, bispo, Deus tocou no meu coração, e eu quero participar do propósito da arca, e eu quero fazer um voto com Deus do meu dízimo. Então você que é um dizimista, ou você que quer se tornar um dizimista, eu vou orar e você vai fazer o teu voto com Deus. De tudo o que Deus te der a partir de hoje, a primeira coisa, você vai separar o dízimo. E nesse mês de novembro e nesse mês de dezembro, você vai semear nesse ministério. Você vai nos ajudar a ajudar mais pessoas. Você vai nos ajudar a alcançar mais pessoas com a palavra viva, com essa palavra que muda o coração. E quando muda o coração, muda do lado de fora. De tudo que Deus te der, você separa o dízimo e você vai estar devolvendo. Inclusive, essa semana, de amanhã até domingo, nós vamos fazer a semana do dizimista. Todos os dias eu vou fazer uma oração forte pelos dizimistas, para que Deus te abençoe, para que Deus te prospere, para que não te falte e para que você seja uma coluna dessa obra. Então, se você quer fazer o teu propósito com dízimo, você vai estar devolvendo o dízimo. Quando você enviar o dízimo, você vai mandar o comprovante, nós vamos imprimir, vamos colocar dentro da arca, e até o dia 31 de dezembro, nós vamos estar orando e profetizando todos os dias sobre a tua vida. Bênção de saúde, bênção de paz e bênção de prosperidade. Bispo, eu quero participar do propósito e eu quero semear uma oferta. Você deve fazer não aquilo que você quer, mas o que Deus colocou dentro do teu coração. Se Deus colocou dentro do teu coração para você fazer com o teu dízimo, você vai fazer com o dízimo. Se Deus colocou no teu coração para você semear uma oferta, então nesse mês de novembro, você vai semear uma oferta de R$30.
representando os dias desse mês de novembro. E depois nós vamos fazer dezembro. Quando você fizer a sua semente de fé, a sua oferta do propósito da arca, você vai pegar o comprovante, você vai mandar, nós vamos imprimir e vamos colocar na arca. E todos os dias nós vamos orar e profetizar que esses 2 meses que faltam para terminar esse ano, na tua vida, na tua casa, sejam os mais abençoados. Seja de saúde, seja de paz e prosperidade. Amém? Aí na tua casa, apresenta as tuas mãos para Deus, deixa eu orar pelo teu trabalho, deixa eu orar pela tua vida financeira, e eu termino o culto e você vai descansar. Apresenta as mãos para Deus. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida financeira de todo o povo aqui nessa noite. Eu apresento, meu Deus, a vida desse dizimista da obra, desse ofertante da obra, meu Pai. Senhor, a promessa da tua palavra é de transbordar, é de encher os celeiros, é de bênção de abundância. Meu Pai, cumpre essa palavra, meu Deus, na vida de cada dizimista, de cada ofertante, meu Deus. Repreende, meu Pai, todo espírito de escassez, de miséria, de bloqueio, de travas na vida financeira. Repreende todo o mal. Meu Pai, coloca a mão do Senhor no trabalho, nos negócios, nos projetos, nos caminhos desta pessoa. Arranca todo o mal, meu Pai. Abre a janela dos céus, meu Deus, e derrama sobre o trabalho deles, sobre a vida financeira deles, bênção sem medida, que eles venham prosperar e prosperar muito para a glória do Senhor. Meu Pai, eu oro pelos dizimistas, meu Pai, dessa obra, aqueles que o Senhor tem levantado, meu Pai, que todos os meses eles têm sido colunas dessa obra, eles têm nos ajudado a levar a Tua palavra. Não deixa faltar para eles, não deixa faltar, meu Pai. Pelo contrário, que eles venham ter o melhor para eles, que eles venham ter o melhor, meu Pai, para oferecer para a família deles, e que eles sejam, meu Pai, colunas dessa obra. Eu peço em nome de Jesus, meu Pai, estendo a minha mão para a arca. Aqui na arca, meu Pai, tem pedidos de oração, de saúde, de família, de prosperidade. Tem nomes, pessoas que estão sendo representadas aqui nesse propósito. Senhor, eu estendo a minha mão para a arca e eu profetizo, meu Pai, que esse mês de novembro, meu Deus, que esse mês de dezembro, que esses 2 últimos meses sejam os mais abençoados, seja de saúde, seja de paz e seja de prosperidade, meu Pai. Eu declaro, meu Deus, a bênção. Eu declaro a bênção, meu Pai, sobre a vida de todo o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e os que creem digam que assim seja. Amém. E graças a Deus. A bênção de Deus está no teu trabalho. A bênção de Deus está sobre a tua vida financeira. Eu vou colocar aqui rapidamente o Pix da igreja. Nessa chave Pix, você vai estar devolvendo o seu dízimo. Nessa chave Pix, você vai estar fazendo a sua oferta de fé. Bispo, eu quero enviar o meu dízimo, eu tenho o dízimo para enviar hoje. Bispo, eu quero enviar a minha oferta hoje. Se você tem para enviar hoje, você envia hoje, ou então quando você tiver. Amém? A partir de amanhã até domingo nós vamos fazer a semana do dizimista, e todos os dias eu vou fazer um clamor forte para Deus prosperar você, para Deus te abençoar muito, 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 para você ter para você e para você também poder ajudar essa obra no nome de Jesus. Amém? Bispo, eu não tenho Pix, eu quero fazer um depósito. Se você não tem o Pix, você vai fazer o depósito do teu dízimo, da tua oferta, nessa conta provisória do Bradesco. Quando você enviar o Pix, quando você enviar o depósito, quando você fizer o depósito do dízimo, da oferta, não deixa, gente, de mandar o comprovante. Nós vamos imprimir o teu comprovante. Bispo, eu já mandei do mês passado, manda esse mês novamente. Porque o propósito são 3 meses. Agora, novembro e dezembro. Outubro já ficou para trás. Esses últimos 2 meses vão ser de bênçãos sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos agradecer a Deus. Você vai descansar. Amanhã, segunda-feira, 6 horas da manhã, quem puder, vem orar comigo. 8 da noite, amanhã, segunda-feira, sala de oração para a vida financeira, no nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus.
você vai descansar no nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te glorificamos, bendizemos o teu nome, Pai, e nós agradecemos ao Senhor. Sim, meu Deus, agradecemos ao Senhor por essa sala de oração desse domingo. Agradeço, meu Pai, pela visitação na casa do teu povo, na família do teu povo. Pela fé, meu Pai, a família do teu povo foi abençoada. Agradeço, Deus, pela palavra, pelo ensinamento, pela oração do Espírito Santo, pelo derramamento da tua presença, por todas as bênçãos nessa noite. Agradeço, Pai, pela vida de todo o povo, meu Pai, de todos aqui. Senhor, eles vão sair agora do culto, eles vão sair agora da sala de oração. Guarda a vida deles, Pai. Guarda a casa deles nessa noite. Dá para todos eles, Senhor, uma noite de sono tranquila e abençoada. Que essa semana, meu Pai, que está começando, seja a melhor semana da vida deles. Senhor, esteja na frente, esteja à frente de tudo, meu Pai. Aonde eles forem, que o Senhor esteja à frente. Que tudo aquilo que eles forem fazer, que o Senhor esteja à frente. Pai, tira toda a pedra de tropeço do caminho. Corta todo o laço do inimigo. Quebra todo o arco, meu Pai, toda a seta maligna que caia na terra. Que essa semana seja uma semana de bênçãos. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Ore comigo, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade. Se na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a luz do Espírito Santo resplandeça sobre a tua vida, aí dentro da tua casa, hoje, amanhã e para sempre. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Olha para mim, a bênção de Deus está na tua vida. Creia, creia no teu coração. A bênção de Deus está com você. Declare assim comigo, a bênção de Deus está comigo. Está com fé. A bênção de Deus está comigo. A Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso, um sono abençoado. Que essa semana seja a melhor semana da tua vida. Amém? Ó, beijo no teu coração. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.